Boa tarde a todos. Nós estamos na semana da monitoria, né? A semana da monitoria, ela é feita sempre uma semana antes das provas. As provas já começam para a semana e o objetivo justamente da semana da monitoria é fazer essa interação entre monitores, né, com os alunos. Os monitores também são alunos, né? E fazer essa troca de experiência, né? Para o monitor é muito bom, porque ele vai estar exercitando, né, a questão aqui do ensino, da administração de aulas e etc. E para o aluno também é muito importante, porque ele vai estar revisando o conteúdo, vai estar tendo a oportunidade de dialogar, né, com o monitor, que também é um aluno, e nessa simbiose, né, entre os dois, acaba surtindo um resultado muito positivo. Por quê? Porque cada um traz uma experiência sua e a única diferença que há, né, do monitor, que também é um aluno, né, para quem está cursando a disciplina agora, é justamente porque ele passou pela cadeira, já sabe como é que trabalha o professor no tocante àquela a abordagem das temáticas que ele ministra nas provas. E eu fui aluno, né, do professor Diego, no P8. Tive a oportunidade de ser aluno dele por duas vezes, empresarial 1 e empresarial 2. E a gente meio que conhece, né, o estilo de perguntar nas provas dele. Tá certo? Então, assim, sem mais apresentações, vamos direto, né, para não ficar tão enfadonho. E a gente aqui vai avançando. E qualquer dúvida, vocês vão interrompendo, tal. Quiser fazer uma colocação em cima daquilo que a gente vai tratar, fique à vontade, tá bom? Olha só, gente, a primeira questão aqui é uma questão que a gente tirou de um concurso público da Fundatec 2018 para auditor fiscal. Essa questão aqui eu achei interessante porque ela fala justamente sobre títulos de crédito. Não tenha dúvidas que a maior parte do conteúdo da prova de vocês, né, vai ser nessa perspectiva, né, dos títulos de crédito. Por quê? Porque, além de ser a maior temática, né, desse momento para vocês, é também assim de extrema importância. Por que de extrema importância? Porque costuma cair muito, muito, muito nas provas da OAB e em concursos públicos quando se cobra direito empresarial. Tá certo? Essa questão ela faz uma mescla de vários da parte geral de títulos de crédito, tá certo? E nesse ponto aí é importante porque a gente vai captando as características que rege, que disciplina, que regula os títulos de crédito. Essa questão aqui é o VOF, para você colocar se as proposições elas estão corretas ou elas estão incorretas, ou seja, falso e verdadeiro. Eu coloquei embaixo aqui, de forma esquemática, já a explicação e já coloquei a resposta. Por que eu fiz isso? Porque a gente vai trabalhando cada item, né, já procurando revisar aquele conteúdo. E a gente visualizando, a gente ouvindo, visualizando, a gente apreende mais, né? Apreende mais, capta mais aquele assunto abordado. Então, aqui, ó, é à vista o título de crédito que não contém indicação de vencimento. Em outras palavras, ele está perguntando: o título de crédito que esteja em branco, ele pressupõe já o vencimento naquele momento, naquele instante. Aí aqui eu citei, né, o artigo 889, parágrafo 1º do Código Civil, que diz que sim, que o título de crédito, ele contém a indicação do vencimento. É como se fosse um requisito mínimo de exigibilidade, entendem? Então, é necessário que num título de crédito ele contenha justamente a indicação do vencimento, entre outros requisitos mínimos que esse mesmo artigo vai tratar. E no tocante ao vencimento, é sim o título de crédito, né, seja uma letra de câmbio, seja um cheque, ele sempre vai estar ali a indicação do vencimento. No caso do cheque, particularmente, que a gente vai ver mais para frente, ele é um título de crédito
de ordem de pagamento à vista, né? Se bem que existe aí a possibilidade de você programar, né, o saque daquele cheque posteriormente. Mas normalmente é necessário que no título de crédito contenha sim a indicação do vencimento, tá certo? Então esse item aqui, primeiro da questão, ele é verdadeiro por isso. Ele é a própria letra da lei. E é isso, gente. Assim, só um toque. É importante que vocês tenham contato com a leitura da letra da lei, porque o que vai mudar nas questões é apenas uma alteração de um termo, um acréscimo de outro, que vai invalidar, por exemplo, aquele item lá, tá certo? Mas normalmente é letra da lei, é ipsilítere, é o que a lei traz na sua integralidade. Então, quando geralmente ele invalida aquele item lá, quando ele coloca, repito, né, algum acréscimo, ou retira, ou coloca uma palavra não, ou coloca uma palavra restritiva, como somente, apenas. No decorrer, vocês vão perceber, é bem tranquilo. No outro item, considera-se lugar de emissão de pagamento quando não indicado o título, o domicílio do portador. Como eu disse a vocês agora anteriormente, eles colocam a letra da lei, né, mas eles trocam aqui do portador, né, eles colocam aqui portador e retiram a palavra do emitente. Então, na verdade, até aqui, o domicílio, esse item está absolutamente correto. Mas quando ele faz a colocação do termo do portador, está em vermelhinho, como vocês podem analisar, está em vermelhinho aqui. Isso significa dizer, né, que houve aí uma omissão, né, do termo real, conforme está na lei. Isso está no parágrafo 2º do próprio artigo 889, tá certo? E ao invés de ser do portador, na verdade é do emitente. Ok? Então, esse item aí, ele é falso por conta dessa omissão. No próximo, o pagamento de título de crédito pode ser garantido por aval, sendo que este pode ser parcial ou total. Aí o que diz aqui a lei? A lei diz que é vedado o aval parcial, certo? O legislador, ele vedou a possibilidade, né, do aval ele ser na forma parcial. Então, o aval ele tem que se dar de forma total. É como um avalista, né? Quando ele vai ser quando o avalizado, ele procura uma pessoa para ser avalista dele, ele não pode, nesse aspecto aqui, ser avalista de forma parcial a respeito da dívida, né? Daquela dívida contraída pelo avalizado. Então, assim, um aval no tocante ao título de crédito, ele tem que ser de forma total. A garantia, ela tem que ser de forma total daquele título de crédito, tá certo? Então, a forma parcial, ela é vedada, segundo o Código Civil. Então, esse item aqui, ele também está falso por isso, porque diz aqui, né, que o título pode ser parcial e ele pode ser total, onde, na verdade, repito, não pode ser de forma parcial a questão do aval. Tá certo? Eu estou muito rápido, gente, ou tá ok? Tá dando para entender direitinho? Se vocês puderem aí dar o feedback, ok, Saniele, obrigado. Se tiver muito rápido, aí vocês falam. E qualquer dúvida pode intervir, viu? Pode abrir o microfone. Queremos aprender também com vocês. Então, vamos para o próximo. O possuidor de título ou portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor. Olha o que diz aqui o artigo 905. O possuidor de título ou portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor. Em outras palavras, o possuidor, o portador do título, né, nele indicado, mediante a sua simples apresentação, faz dele o detentor, o portador daquele título, sim, verdade alternativa. Porque o título de crédito, né, para quem o detém, para quem está na posse dele, ele tem amplos direitos sobre aquele título. É como se fosse uma transferência dada.
Por exemplo, quando você emite o cheque para alguém, então a pessoa para a qual o cheque é entregue faz daquela pessoa que detém aquele título, que o cheque é um título de crédito também, né, o portador, aquele indicado, né, para justamente fazer ali o saque daquele valor devido, tá certo? Por isso que diz aqui o 905, possuidor do título ao portador tem o direito à prestação, nele indicado, mediante a sua simples apresentação ao devedor. Então, no caso de não pagamento daquela dívida, estando ele portador, no caso aqui o beneficiário, né, tomador, estando ele de posse do título, ele pode aí, né, buscar na justiça, porque vocês sabem que o título de crédito ele tem poder executivo, né, você deixa de passar por todo aquele processo cognitivo, né, daquela fase processual inicial, e já entra na fase de execução com a simples apresentação do título. É isso, mais ou menos, aqui que esse item está querendo dizer. Portanto, aqui essa alternativa também está correta. Deu para entender mais ou menos? Então, assim, é nesse estilo aqui de jeito de perguntar que vai cair na prova de vocês, do professor Diego, porque é extraído ipsiliter, né, de concursos públicos com adaptações, obviamente. Mas é isso. Obrigado, Saniele. Eu fico feliz, viu, por isso. Então, vocês entenderam essa parte de título. Foi bom essa questão 1, porque ela trata aí das características gerais do título. Aí você pode perguntar, onde eu posso estudar a respeito dos títulos de crédito? Onde está localizado os títulos de crédito no tocante à própria legislação? Vocês podem consultar isso, né, de forma principal, tendo como consulta principal o próprio Código Civil, entre os artigos 887 ao artigo 926. Tá certo? Posso voltar rapidinho, sim. Pois não, Saniele. Gostaria de perguntar alguma coisa nessa parte aqui? Pronto, pode falar. Se você quiser abrir o microfone. Ah, não? Ah, então a gente pode passar então, né? Pode? Ok. Então, assim, ainda nessa folha aqui, a gente vai ver que as alternativas 1 está correta, a 2 falsa, 3 falsa e a 4 verdadeira e a quinta verdadeira. Mas antes de terminar, esse último item aqui, ele ainda é uma proposição da questão anterior. Não deu tudo na página anterior, a gente remeteu para finalizar a questão nessa página. Mas diz assim o último item: no caso de título à ordem, o endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título. Vocês já estudaram endosso? Eu creio que o professor me parece que deu endosso e aval, não foi? Pronto. O que é que acontece? Quando você endossa, né, faz um endosso, o que é endosso? O endosso é a transferência do título para alguém. Então, existem duas formas de você fazer a transferência do título, né? No caso de endosso, você vai fazer a transferência daquele título, numa letra de câmbio, por exemplo, no verso do título. Quando você faz o endosso no verso do título, ali você faz uma simples assinatura, você já está transferindo ali, né? Você já está transferindo ali aquele título para o endossatário. O endossante é aquele que faz a transferência e o endossatário é aquele que recebe aquele título de crédito. Digamos que é o beneficiário, certo? Lembrando a vocês que o endosso ele pode ser feito várias vezes, certo? Não tem limite assim de endossamento. Mas quando você transfere aquele título pelo endosso, você faz isso com uma simples assinatura. Mas se for no anverso do título, ou seja, na frente do título, você, além de assinar, você vai ter que colocar a expressão endosso a, vamos dizer, endosso a Armstrong, endosso a Saniele. Então, quando você faz a assinatura acompanhado dessa expressão, se for no anverso, obrigatoriamente, né, você vai ter que fazer justamente menção dessa expressão e para quem você está endossando. Tá ok?
Aí aqui eu coloquei umas características do endosso. O endosso deve ser lançado pelo próprio endossante, que é aquele que transfere o título, tanto no verso como no anverso. Por isso que aqui o item ele está correto, porque tanto ele pode ser feito no verso do título, como ele pode ser feito no anverso. A única diferença, né, de ser no verso para o anverso é que no anverso você tem que colocar ali a expressão endossado a fulano de tal, tá certo? Então pode ser o endossante designar um endossatário e para a validade do endosso dado no verso do título é suficiente a simples assinatura do endossante. Foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. Se for no verso, basta assinar. Se for no anverso, você assina e endossa para quem você está fazendo aquela transferência daquele título. Deu para entender essa questão? Tudo tranquilo? Posso passar adiante? Ok. Obrigado, Saniele. Então, passando adiante. Aí aqui, ó, nós temos uma questão da Fundação Carlos Chagas, de 2013. É uma questão bastante antiga, mas ela não mudou nada, certo? Ela foi para juiz, para vocês terem uma ideia, para o cargo de juiz substituto. Então, veja assim que são questões de nível de concurso para juiz, tá certo? Ainda fala sobre títulos de crédito. Letra A. Apenas em papel sendo vedado sua emissão eletrônica, porque inviabiliza sua circulação. Esse assunto aqui, gente, ele está falando sobre a possibilidade de você usar os meios eletrônicos, né, para emitir títulos de crédito, certo? E isso é uma inovação, né? Nós estamos em plena era digital, e nesse caso, na era digital, a própria administração pública, o próprio Poder Judiciário está levando para o meio virtual, para o meio digital também, com todos os efeitos jurídicos, inclusive, né, cabíveis de direito, de pleno de direito, inclusive referente a títulos de crédito também, a questão de poder fazer por meio eletrônico. Essa questão nessa questão vai tratar exatamente a respeito disso. Por isso aqui que no item A, que está errado, diz o seguinte: apenas em papel, não. Em pleno século XXI, há possibilidade sim de fazer emissão de título de crédito por meio de computadores, pelo meio digital. Isso vai inviabilizar sua circulação? Não, pelo contrário, né? Vai até viabilizar mais, porque quando o título ele é colocado em circulação, significa dizer que ele vai ficar mais acessível. A possibilidade de você estar trabalhando melhor, né, com esse título de crédito pelo meio digital, ele vai ser muito mais acessível. Então, essa alternativa A, ela está incorreta por isso, porque ela diz que apenas... Lembra no início, quando eu disse a vocês, muito cuidado com as palavras restritivas, como apenas, somente. Então, fiquem assim atentos quando vocês se depararem, né, com essas expressões, tá certo? Então, títulos de crédito pelo meio digital, pelo meio virtual, é possível e viabiliza, sim, a sua circulação. Letra B. Eletronicamente, desde que seja arquivado seu equivalente em papel pelo emitente. Eu vou deixar essa questão aqui, a letra B, por último, para comentar com vocês, tá certo? Vou passar para a letra C. E no final eu digo a vocês por que eu pulei ela. Na alternativa C diz o seguinte: a partir de caracteres, isso confirma a letra A. Isso confirma, né, a letra A no tocante a alternativa também está incorreta, tá certo? Diz assim: a partir de caracteres em computador, o meu técnico é equivalente por pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, tanto em pessoas físicas como em PJs, independente de constar da escrituração do emitente, quando forem meramente formais e não causais. Olha onde está o erro aqui, na palavra independentemente, certo? Porque, como diz aqui, ó, o título poderá ser emitido a partir de caracteres criados, parágrafo 3º, em computador ou por meio técnico equivalente, e que conste em escrituração do emitente, observado os requisitos mínimos previstos neste artigo. Então, a única exigência da lei é que exista aí, no caso, a observação de requisitos mínimos e que conste da escrituração. E no tocante a essa alternativa C, diz que independe de constar da escrituração. Por isso que invalida a alternativa C aqui. Então, veja aí que o elaborador da prova,
da questão, ele coloca um item que torna aquela letra da lei, que torna aquela alternativa que contraria a letra da lei. Tá certo? Letra D. A partir de caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente, e desde que conste na escrituração do ambiente, observados os requisitos mínimos estabelecidos em lei. Pronto, a alternativa certa é essa, porque corrobora exatamente com o que diz o parágrafo 3º, que é permitido, sim, que se use caracteres criados em computador ou por meios técnicos, que consta a escrituração do emitente, ou seja, aquele que emite o título, bem como conste requisitos mínimos. Aí você pode perguntar que requisitos mínimos sejam esses, né? Por exemplo, o vencimento, que a gente viu lá atrás na questão passada, que o vencimento é um dos requisitos mínimos exigíveis, né, num título de crédito. Tá certo? Por isso aqui que essa alternativa D está correta. Ela está conforme a lei. Letra E, em papel ou eletronicamente. Até aí, beleza, está correto. Sem exigência de qualquer outro requisito. Onde a gente viu, sim, pelo contrário, que exige pelo menos requisitos mínimos, como vencimento, por exemplo. Aí, continuando, exceto o valor pelo qual deve ser pago. Pelo contrário, né, o valor ele tem que estar determinado, que é outra exigência. Vocês podem lembrar, quando estudaram letra de câmbio, o valor ele tem que estar expresso ali, ele tem que ser um valor determinado, certo? Tanto na forma numerária, né, como por extenso. Então, essa é mais uma exigência, e não conforme está aqui, exceto o valor pelo qual deve ser pago. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, exige-se algumas coisas em detrimento de outras. Não, pelo contrário, exige sim requisitos mínimos, dentre os quais o valor determinado. Então, é necessário que o valor esteja determinado, sim, naquele título de crédito, tá certo? E voltando aqui à letra B, conforme eu disse a vocês, eletronicamente, aí está perfeito, desde que haja arquivamento de seu equivalente em papel pelo emitente. Então, não existe ainda uma regulação nesse aspecto, certo? A lei admite que há possibilidade de você usar os meios eletrônicos, os próprios computadores, para criar caracteres, mas que o título ele não deixa de ser, ele não perde os seus efeitos, o título de papel, tá certo? Ele não perde os seus efeitos quando você cria a possibilidade, né, de usar o meio eletrônico, né, para emitir, por exemplo, um título. Então, esse título ele não é arquivado, certo? Ele não é arquivado. E, repito, não existe uma regulação, pelo menos a priori, até onde eu saiba, regulando sobre isso. O que a lei autoriza, conforme vocês podem observar aqui no parágrafo 3º, é que há possibilidade, sim, desde que obedeça, né, requisitos mínimos e que conste a escrituração do emitente. Por isso que eu fiz uma ressalva a essa parte, a esse item B, e o porquê dele estar incorreto, essa alternativa. Porque tem justamente a expressão desde que seja arquivado seu equivalente em papel pelo emitente, tá certo? E não há previsão ainda regulatória com relação a isso. Possibilita, sim, a emissão de título eletrônico, certo? Mas não possibilita o arquivamento do título original escrito, tá certo? Mesmo porque, né, deve constar aqui da escrituração do emitente. Eu não sei se consegui ser claro com relação a essa parte final, mas trocando em miúdos, há possibilidade, sim, de usar meios eletrônicos para emissão, para transferência, para o uso, né, de títulos de crédito por meios eletrônicos. Dificulta sua circulação? Não, normal. A lei diz que normal. Só que a lei ela precisa ser editada na sua integralidade para justamente regular esse ponto aqui, no tocante ao arquivamento. Em outras palavras, o de papel ele fica inválido? Não. Entendeu? Ele não fica como se fosse um título morto, arquivado. Essa forma eletrônica aqui, ela potencializa, ela dá acessibilidade, ela facilita, ela viabiliza a circulação. Ela é um meio de viabilização. Entendem? Deu para entender, gente, essa parte? Tranquilo? Beleza. Obrigado, Saniele. Então, passando à frente, mais uma questão agora de aval. Primeiro, né, nós temos dois sujeitos, né? Quando a gente vai estudar aval, nós temos o sujeito avalizado, que é aquele que deve, e nós temos o aval. O aval é o ato,
é o ato de transferência. O aval, na verdade, gente, é uma garantia. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente, quando você ia assinar o contrato do FIES, exigia-se, né, que a pessoa apresentasse um avalista. O avalista é o garante, é aquela pessoa que vai garantir, né, o pagamento daquela dívida, certo? Que normalmente é muito difícil, né? Você encontrar uma pessoa para ser avalista, porque ela é corresponsável por aquela dívida. Se o devedor, que é o avalizado, ele não pagar, o responsável, né, é o avalista. Então, assim, o aval é um título de crédito, na forma como determina o Código Civil. É correto afirmar. O aval somente, olha a palavra restritiva, por isso que está em vermelhinho e em amarelo. O aval somente deve ser dado no verso do próprio título. Vocês lembram que a gente disse lá atrás que não? Ele tanto pode ser dado no verso como no anverso. Se for dado no verso, basta a simples assinatura, né, do avalista. Mas se for dado no anverso do documento, é um fiador, o avalista. E isso, exatamente, é o fiador. O fiador é o garante, é aquele que vai garantir ali, né, o pagamento daquela dívida, caso o avalizado ele não cumpra, ele não pague a dívida que lhe compete. Mas primeiro vai ser cobrado de quem? Vai ser cobrado do avalizado. Se o avalizado não pagar, aí é que o avalista ele vai entrar aqui como também corresponsável aqui pelo pagamento daquela dívida. E voltando à história do FIES, né, eles exigiam, né, a pessoa do avalista para justamente, né, ser formalizado, ser firmado aquele contrato, tá certo? Então, a letra A ela está incorreta por quê? Somente vai ser no verso? Não. Vai ser no verso e no anverso do título. De qualquer título, certo? O aval pode ser dado no anverso ou anverso. Nesse último, basta a simples assinatura do avalista. A gente viu que não, por isso que eu coloquei em amarelo aqui. Ó. A simples assinatura vai ser no verso. No anverso vai ter que ter a expressão, além da assinatura, vai ter que ter a expressão por exemplo, no caso do endosso a fulano de tal. Vai ter que ter a expressão, tá entendendo? Vai ter que ter a expressão além da assinatura. Por isso que não é somente, né? Até aqui, até o meio da questão, quando diz assim, o aval pode ser dado no verso, o anverso está correto. Mas quando diz nesse último, que é o anverso, basta a simples assinatura? Não. Tem que ter a assinatura e a expressão, né? Para quem você está transferindo aquele título. Ok? Letra B, é vedado o aval parcial. Olha aí a alternativa que a gente viu lá atrás, né, onde diz, né, que o aval parcial ele é possível, onde a gente viu que o aval ele tem que ser total. Você não dá uma garantia, né, de uma dívida parcialmente, no caso de um contrato do FIES. Né, você garante aquela dívida na sua integralidade, entendeu? Por isso que é vedado o aval parcial. Isso é letra de lei. Quando diz que o aval ele é parcial, significa que, conforme a lei, o aval ele não pode ser parcializado, ele tem que ser na sua integralidade, ok? Eu botei aqui uma observação embaixo, em vermelhinho, como vocês podem ver, ocorre quando o aval, por isso que a questão está correta aqui, porque é ipsiliter, é letra da lei, correto, quando o avalista dá apenas a garantia de uma parte da dívida, conforme o decreto-lei 57.663/56, é uma lei antiga, prevê a possibilidade do aval parcial. Mas essa lei, ela só compete, né, porque vocês sabem que no direito existe o quê? As exceções. Né? Para os outros títulos, né, não cabe a parcialidade do aval. Mas no caso de uma letra de câmbio da nota promissória, cabe sim um aval parcial. Então tenham muito cuidado na prova. É vedado o aval parcial? É vedado sim. Mas no caso de letra de câmbio e nota promissória, conforme esse decreto aqui, é possível sim a parcialidade do aval. Tá certo? Então, letra C, não subsiste a responsabilidade do avalista. Lembrando a vocês que é um avalista. O avalista é quem garante o pagamento da dívida. Então, significa dizer que não subsiste a responsabilidade do avalista se o avalizado não pagar. Pelo contrário, a corresponsabilidade é dele. Primeiro se cobra ao avalista,
aliás, o avalizado. Se o avalizado não paga, aí é que vai se cobrar ao avalista. Então, subsiste sim a responsabilidade conforme o 899, parágrafo 2º do Código Civil. Tá certo? O aval posterior ao vencimento não produz os mesmos efeitos do anteriormente dado. O aval posterior ao vencimento não produz os mesmos efeitos do anteriormente dado, pelo contrário, produz sim, né? O aval posterior ele continua, né, gozando dos mesmos efeitos jurídicos e garantias jurídicas, né, de direito do aval anterior. Ou seja, aquela pessoa que é transferido o título para ela, ela continua gozando dessa mesma garantia de pagamento? Sim, né? Porque aí não teria sentido, né? A questão do aval, a questão do endosso, por exemplo. A transferência cambiária, ela vai continuar repercutindo a mesma eficácia, a mesma validade, os mesmos efeitos jurídicos. Ok? É por isso que essa questão ela está incorreta só por causa aqui, ó, da palavra, do termo não. Letra E. O pagamento, pagando o título, não tem um avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais co-obrigados anteriores. Pelo contrário, né, o aval posterior, né, ele continua produzindo os mesmos efeitos jurídicos. Então, por exemplo, fulano avalizado transfere para outro a corresponsabilidade, a co-obrigação. Então, é cobrado de todo mundo, tanto o avalista como todos os co-devedores, o adimplemento daquela dívida lá, daquele pagamento. Qualquer um pode ser responsabilizado. E se o avalista, né, pela falta de pagamento dos avalizados, não pagar, não adimplir aquela dívida, aí, obviamente, aquela responsabilidade recai para o avalista, que é o garante, que vai garantir o pagamento. Mas isso não significa que ele vai perder. Ele pode, obviamente, na justiça, entrar com ação de regresso. O que é uma ação de regresso? É uma ação no qual ele vai cobrar, né, o pagamento pelaquela dívida que ele próprio adimpliu, por falta de pagamento do avalizado. É o que diz aqui, ó, o artigo 899, Código Civil, parágrafo 1º. Pagando o título, tem um avalista ação de regresso contra seu avalizado e demais co-obrigados anteriores. Tá certo? Então, isso aqui é letra de lei. O que invalida essa alternativa é justamente, ó, aqui uma palavrinha não. Então, o que é que o professor na prova vai fazer? Vai brincar, né, brincar, eu digo entre aspas, né, com as questões, fazendo supressões ou fazendo acréscimos de termos, que conforme a letra da lei, ou vai confirmar, corroborar com a letra da lei, ou vai invalidar aquela alternativa justamente por esse acréscimo. Tá certo? Gente, eu tô rápido demais. Tá tranquilo? Tá tranquilo, gente? Então, eu vou passar adiante. Obrigado, Saniele. Sexta questão. Não está na ordem, não. Na verdade, é a quinta questão. Entenderam o porquê a questão anterior era... Deixa eu voltar aqui. É letra B, porque não existe, né, o aval parcial, certo? Salvo letras de câmbio e nota promissória. Ou seja, o que é aval parcial? É quando você se responsabiliza por parte da dívida. Entendeu? Por parte da dívida. Se existe essa possibilidade nesses dois títulos de crédito, nota promissória e letra de câmbio. Nos demais, permanece a responsabilidade na sua integralidade. Ok? Por isso aqui, que conforme a letra da lei, a alternativa é a letra B, como sendo correta. Aqui nós vamos entrar nos contratos de franquia. Contratos de franquia. Obrigado, Saniele. Contratos de franquia é uma questão certa na prova de vocês. Pode estudar contrato de franquia. Isso cai demais na OAB e cai demais nas provas do professor Diego. Onde é que está previsto? É uma lei específica. Vocês sabem, né, que o direito empresarial ele tem várias leis regulatórias. Muitas vezes, para cada título, existe uma lei particular que rege ele, né, que coordena, né, que faz o ditame, né, das regras do jogo para uso daquele título de crédito. Então, no caso aqui do contrato de franquia, existe uma lei particular, que é a 8.955/94, certo?
Assim, franquia, a grosso modo, é justamente quando uma pessoa transfere para você o uso de uma marca, por exemplo. Por exemplo, McDonald's. A McDonald's é uma empresa, né, uma multinacional, e é possível que ela transfira, mediante alguns requisitos que ela impõe, com observação na lei, né, para que o franqueado possa usar aquela marca e ganhar dinheiro em cima daquela marca. Entendeu? Para isso, aquela empresa, aquela multinacional, ela é remunerada por isso. Entende? Então, por exemplo, o McDonald's, ele vai transferir para mim, empresário, a franquia da marca McDonald's, certo? Mas o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me adequar à estrutura. Por quê? Porque a McDonald's tem um padrão de excelência, entendeu? Então, assim, para você, muitas vezes, fazer uso de uma marca e colocar ela no comércio ali para ganhar dinheiro em cima daquela marca, exige-se, né, por exemplo, que você se adeque a algumas exigências do franqueador, que é aquela pessoa que transfere aquela franquia. Ok? Então, letra A. Para fins da lei em apreço, que é a Lei 8.955, o termo franqueador deve ser entendido em sentido restrito. O que significa isso? Significa, em outras palavras, o elaborador quis dizer o seguinte: existe só a figura do franqueador, é um termo assim restrito. O termo franqueador é um termo restrito? Não, porque existe também a figura do subfranqueador, certo? Que não exclui, o termo franqueador não exclui, né, a figura do subfranqueador, que existe sim, né, no meio jurídico, que também é abordado pelo texto legal. Existe previsão legal, em outras palavras, para o termo subfranqueador. Então, essa alternativa ela está incorreta justamente por isso, porque o sentido não é restrito. Por quê? Porque, além de franqueador, existe também outro sujeito na relação, que é o subfranqueador. Ok? Alternativa B. O contrato de franquia empresarial cria vínculo empregatício entre o franqueador e o franqueado? Não cria, gente. Não é uma relação de emprego. A gente não pode dizer que o contrato de franquia é uma relação de emprego. Então, coloque isso na memória de vocês. O contrato de franquia ele não cria vínculo empregatício. Porque, às vezes, por exemplo, uma franquia ela pode disponibilizar um pessoal para promover o treinamento ali dos funcionários daquela pessoa que teve ali o título franqueado. Então, ele vai fazer o uso daquela marca ali, e ao fazer o uso daquela marca, ele passa por um treinamento, é uma das exigências para esse contrato de franquia, entende? Então, mas mesmo assim, não há uma relação de emprego entre ambos, certo? Por isso que a alternativa B ela está incorreta. Letra C. O contrato de franquia deve ser feito por escrito e assinado na presença de duas testemunhas? Sim, é uma exigência. Tem que ter essa publicidade, tá entendendo? Na assinatura desse contrato. O que caracteriza, aliás, desculpe, eu acabei lendo a alternativa B de novo. O contrato de franquia deve ser feito por escrito e assinado na presença de duas testemunhas? Sim. E sua validade independe de seu registro perante um cartório ou órgão público? Perfeito. Não depende, né, do registro num cartório. Não depende, né, do registro num órgão público específico, como, por exemplo, o INPE. Né? No caso do uso de uma marca, é preciso eu me dirigir até o INPE, que é o Instituto Nacional. Eu me esqueci aqui o significado da sigla. Mas, por exemplo, eu devo me dirigir ao INPE para registrar aquele contrato de franquia? Não necessariamente. Não é o ponto principal. Agora, qual é o ponto principal? Que exista aqui a formalidade da presença, por exemplo, de duas testemunhas, mas não depende desse registro para que o contrato seja firmado entre o franqueador e o franqueado. Tá certo? Por isso aqui que a alternativa C está correta, é conforme a letra de lei. Tá certo? Letra D, a circular de oferta de franquia é o chamado COF. Eu não sei se vocês já ouviram falar na expressão COF quando assistiram uma aula. O professor deve ter falado quando deu para vocês contrato de franquia. O que é o COF? O COF é uma sigla que significa circular de oferta. E ela é mais uma exigência, certo? O franqueado ele tem que receber 10 dias antes esse COF,
sob pena de nulidade desse contrato de franquia. O que é o COF? O COF é como se fosse um conjunto de informações, né, que são prestadas na forma desse documento aqui ao franqueado. É como se fosse uma garantia. Imagina você, né, uma empresa ela põe uma marca no comércio, né, para circular, e essa marca ela é duvidosa, ela não está muito bem, ela está dando prejuízo ao franqueado. Então, assim, esse COF ele é dado ao franqueado garantindo que aquela marca ali ela está bem, ela é uma marca que está sendo bem recepcionada no comércio. Ela é como se fosse uma garantia. O que invalida aqui essa alternativa é só a questão de ser no mínimo 60 dias. Na verdade, é 10 dias. Então, 10 dias antes, né, na fase de pré-contrato, é fornecido esse COF. É como se fosse uma garantia dada, né, ao franqueado a respeito daquela marca lá. Joinha? Tá tudo certo até aí, gente? Ok? Sim, falta falar sobre o subfranqueado. O subfranqueado, gente, é como se fosse aquela figura, não vou dizer, vou colocar até entre aspas, é como se fosse uma terceira pessoa, certo? Que entra na relação. Existe o franqueador, o franqueado, existe o subfranqueador, que é aquele que vai, né? Porque assim, o título de crédito ele é transferido, mas aquela transferência lá, ela não se obriga necessariamente a duas partes, entendeu? Ela pode ser repassada a um terceiro sujeito. É aqui a história do subfranqueador. Existe o franqueador e o subfranqueador, que existe uma previsão legal para a existência dele. Então, não necessariamente, né, o detentor da marca ele é o detentor absoluto. Possa ser que no meio do caminho exista um subfranqueador que também vai poder fazer a transferência do uso da marca daquele negócio. Entendeu? Existe essa previsão legal. Essa alternativa ela está incorreta porque diz que é restrito. Existe restrição, ou seja, só existe o sujeito franqueador e o franqueado? Não. Existe o subfranqueador, que entra na história também, né, como portador do direito de transferir o direito de uso daquela marca para outras pessoas. Tá certo? Deu para entender, gente? Deu para entender até então? Consegui sanar a dúvida? Ok, Saniele, obrigado, gente. Então, qualquer coisa, a gente pode abrir o microfone, pode intervir, pode colocar alguma coisa que vocês desejarem colocar. Se eu for omisso em alguma parte, vocês podem adentrar, não tem problema nenhum, entendeu? Aqui nós estamos em paralelo, nós estamos aqui no mesmo nível. Eu sou aluno também, eu estou aprendendo. Tá certo? Então, vamos para a próxima questão. É uma questão da VUNESP, 2015, acerca de contrato de franquia também. Eu coloquei duas questões de contrato de franquia porque é importante demais. Isso cai a rios, né, de águas nas provas da OAB e também concursos públicos. O franqueado poderá requerer a sua anulação se não lhe tiver sido fornecida a circular de oferta de franquia? Correto, gente. Com a antecedência prevista em lei, qual é a antecedência prevista em lei? 10 dias antes. Então, na fase pré-contratual, o franqueador ele tem que dar o COF, né, que é o circular de oferta de franquia para o franqueado, sob pena de nulidade do contrato. Ainda que não tenha requerido previamente por escrito ao franqueador. Ainda que ele não peça esse COF, essa circular de oferta de franquia, é dever do franqueador fornecer, sob pena de nulidade. Se não for fornecido dentro desse prazo legal aqui, mais para frente, né, esse contrato ele poderá ser quebrado unilateralmente. Por quê? Porque essa é uma exigência dessa relação aí, né, que seja entregue esse COF, ou seja, essa circular de oferta de franquia. Então, de cara, a alternativa A ela está correta. Aí a gente vai ver por que as demais não estão. Deve ser escrito e assinado na presença dos testemunhos e só terá validade depois de registrado em cartório? Não. A gente viu lá que independe do registro em cartório ou em qualquer outro órgão que seja, tá certo? A única exigência aqui é que seja na presença de duas testemunhas.
mas a validade do contrato, ela não vai depender de um registro, ela não vai depender de um órgão público que seja registrado nele para que o contrato ele tenha validade, tá certo? Vocês estão vendo aí que as questões elas começam a se repetir e o assunto vai ficando mais gostoso, o assunto vai ficando mais massificado. Vocês estão percebendo isso? Então, por isso que é legal treinar a questão, porque a gente, nas aulas, a gente absorve uma parte e com a prática de exercício, a gente acaba absorvendo melhor os conteúdos. Entendeu? Então, letra B, ela está incorreta. Por quê? Porque independe. Independe, né, a validade independe aí de um registro qualquer. Certo? Então, letra C, estabelece vínculo empregatício entre franqueador e franqueado. A gente viu lá atrás que não tem relação de emprego. O franqueador não é empregador do franqueado, não. Eles são independentes. O franqueado ele está usando a marca, ele está usando o direito de usar a marca do franqueador. Embora que ele forneça treinamento e etc., mas o franqueado ele é particular, ele é um empresário independente. Ele remunera o franqueador para usar aquela marca no comércio. Por isso que não existe um vínculo empregatício entre ambos. A falsidade das informações, letra D. A falsidade das informações contidas na circular de oferta de franquia entregue ao franqueado o torna nulo de pleno direito e não meramente anulável. Essa questão aqui é a que mais causa um pouquinho, né, de paciência para compreender. Ele está querendo dizer o seguinte: se o franqueador ele dá um COF, uma circular de oferta de franquia falsa, ou seja, ele coloca uma informação ali falsa, né, para justamente ali induzir aquele franqueado a contratar, onde na verdade é uma informação falsa, não existe verdade, né, naquela informação. Esse contrato ele poderá ser nulo de pleno direito, a gente viu que sim. Por quê? Porque é uma exigência da pessoa, é uma exigência do contrato, melhor dizendo, que haja ali a apresentação do COF, 10 dias antes, na fase ainda pré-contratual, e não meramente anulável. Quando diz que algo é anulável, isso significa que aquele negócio jurídico, embora tenha algum vício, embora tenha algum problema, ele pode ser sanável, certo? Então, assim, se existe uma parcialidade ali, onde pode ser previamente corrigido, certo? Então, naquele momento ali, a relação ela é restabelecida, certo? Por quê? Porque houve uma correção naquele momento. Então, a alternativa está correta simplesmente pelo termo e não meramente anulável. Significa o quê? Que o contrato ele é nulo quando se coloca uma informação falsa, mas quando essa informação ela é anulável, ou seja, não é nulo assim de má fé, mas quando existe aí uma boa fé, mas que uma correção, né, restabelece ali aquela relação, ela pode sim, né, ganhar os efeitos jurídicos de um contrato entre ambos, ou seja, entre o franqueador e o franqueado. Tranquilo. Mas quando existe, na verdade, um vício, né, nulo, ou seja, uma falsidade, esse sim torna o contrato realmente nulo. Mas quando ele é anulável, que há possibilidade de correção, aí sim, feito essa correção, o contrato ele é restabelecido, ok? Por isso que eu coloco aqui embaixo o termo nulo, eu diferencio o termo nulo do termo anulável, certo? O termo nulo usamos quando o negócio é totalmente inválido, mas é anulável quando ele é parcialmente anulável. Então, quando ele é parcialmente anulável, quando existe uma coisa errada, entendeu? Mas é passível de correção, ele corrige, entrega o COF corrigido, aí sim aquela relação ela pode vingar no mundo jurídico, tá certo? Aquele negócio ele é válido, ok? Letra E. Atualmente não é disciplinado por lei especial extravagante. Aqui já invalida a alternativa. Por quê? Porque a gente viu que, por exemplo, essa lei da esse contrato de franquia, ele é regulado por uma lei particular, certo? O que é lei especial? É uma lei particular que trata da matéria, certo? O que é lei extravagante? É uma lei que está fora da legislação, vamos dizer, geral. Vamos dizer, o Código Civil, ele regula também sobre a matéria, mas existe uma lei especial, uma lei particular, uma lei extravagante, que também vai tratar da matéria, regulando melhor a matéria, tá certo? Por isso que a alternativa E está incorreta. Então, gente, só lembrando,
Lembrar para vocês que a Lei 8.955, de 15 de dezembro de 94, é a lei de franquia, é uma lei particular, que vai aqui regular justamente a lei especial, a lei extravagante, que trata sobre os contratos de franquia. Estamos terminando, tá certo? Lembrando a vocês que essa aula vai ficar gravada, mas vamos aqui para a questão 8. Assinala a alternativa correta com relação à convenção de arbitragem. A arbitragem sempre cai também em provas, certo? Então é um tema muito importante a se buscar, a se estudar. E seus efeitos expostos no capítulo 2 da Lei 9.000, outra lei aqui que regula, uma lei particular, uma lei extravagante que regula ali aqui a convenção de arbitragem, que é a 9.307/96. Podemos afirmar, nos contratos de adesão, que o contrato de arbitragem, a arbitralidade é uma opção, é uma faculdade, né, das partes, independe de autorização do aderente à arbitragem. Pelo contrário, depende. Então, assim, para que haja a arbitrabilidade, é necessário que exista uma concordância das partes envolvidas, tá certo? Por isso que a alternativa A está incorreta. Letra B, a cláusula promissória, que é a cláusula de arbitragem, pode ser estipulada por escrito ou de forma tácita, podendo somente estar incerta no próprio contrato. Pelo contrário, né, ela pode estar certa, né, no próprio contrato, porque nós temos a arbitrabilidade no pré-litígio e no pós-litígio também, certo? Às vezes as partes podem convencionar no pós-litígio, certo? Firmar ali entre ambos, né, uma arbitrabilidade para resolver determinada demanda, determinada divergência entre as partes, tá certo? Por isso que esse termo aqui, por dentro, somente está incerto no próprio contrato. Então, não necessariamente a arbitrabilidade ela deve estar presente no contrato. Pode não estar. Você pode, uma demanda, um problema surgir, um conflito surgir depois, e normalmente se convencionar resolver ali por arbitrabilidade, tá certo? Pela convenção da arbitragem. Letra D. As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios já ao juízo arbitral, mediante convenção de arbitragem. Assim entendida a cláusula promissória e o compromisso arbitral, sim. A gente já viu anteriormente que pode sim. Pode se convencionar tanto na esfera administrativa, como na esfera, aliás, na esfera extrajudicial, como na esfera judicial, a questão da convenção da arbitragem. Em outras palavras, a cláusula compromissória, que é sinônimo de cláusula arbitral, podem ser, sim, convencionadas no juízo arbitral. Tá certo, gente? Então, letra C está correta. Letra D, por que letra D não está? A cláusula compromissória é a convenção através da qual uma das partes, em um contrato, compromete-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamente a tal contrato. Relativamente não. Ele resolve, né, a matéria, o conflito existente. Pode ser feito posteriormente, pós-litígio, pode sim, mas não relativamente ao contrato. Ele pode resolver o contrato como um todo, e não de forma parcial, de forma relativa. Não existe relatividade na resolução de um contrato quando se convenciona a arbitrabilidade. Pode-se resolver o conflito, né, a demanda ali existente entre as partes no todo, e não de forma relativa, certo? Não existe restrição com relação a isso. Ok, gente? Então, passando adiante, qualquer coisa pode falar, tá certo? Eu estou sendo compassado, a dicção tá boa, tá dando para vocês entenderem direitinho. Se eu tiver rápido demais, é porque eu só penso em vocês, a questão da objetividade, para não ficar muito cansativo. Mas o importante é que a gente está revisando e qualquer coisa a gente interrompe, mas se tiver de boa, a gente continua e a gente vai avançando, tá certo? Obrigado, Saniele. Vamos tratar agora sobre o shop center, contratos de shop center, certo? Julgue as preposições seguintes acerca do estabelecimento denominado shop center, assinalando após a alternativa correta. Shop center vocês já sabem, né? A gente aqui, todo mundo sabe o que é um shop center. É uma grande estrutura, né, que tem várias lojas ali, várias marcas pertencentes a uma estrutura maior, certo? E a gente vai ver aqui onde tem verdade e inverdade com relação a esse assunto. É um assunto bem tranquilinho, certo? Não é difícil.
Não cai muito em prova, mas pode ser que, né, na prova do professor Diego ocorra, né, justamente alguma questão sobre shopping center. Item 1. O lojista pode deixar de efetuar o pagamento total do preço do contrato de promessa de compra e de venda de loja situada em shopping center, se o incorporador administrador descumpre sua obrigação de respeitar a cláusula de exclusividade na comercialização de determinado produto pelo lojista, permitindo que a loja âncora, que é a loja maior, né, venda o mesmo produto vendido pelo lojista. Loja âncora, na verdade, é uma loja que subsidia uma loja menor, certo? Digamos que a loja menor ela não consiga honrar com o pagamento ali, uma espécie de aluguel, né? De remuneração ali pelo espaço ocupado, entendeu? Então, nada impede que esse lojista âncora, ele venda o mesmo produto dessa pessoa aqui, né, que não conseguiu honrar com o pagamento ali junto ao contrato de shopping center, tá certo? Ao dono do shopping center. É por isso que essa alternativa 1 aqui, ela está correta. Por quê? Porque o lojista pode efetuar, sim, né, a cobrança do pagamento, caso o lojista ele não cumpra com o adimplemento ali do aluguel daquele espaço, ele pode, de forma unilateral, romper aquele contrato e dar preferência ali para uma loja âncora vender o mesmo produto. Sem problema nenhum. É o chamado direito de preferência. Porque se vocês perceberem aqui, há uma quebra de contrato. Porque o contrato, uma das partes que mantém o contrato coeso, é justamente o pagamento. Então, se existe o pagamento, né, o contrato ele é mantido, porque há uma prestação de serviço em troca de uma contraprestação. No caso aqui do contrato de shopping center, é o pagamento. Se há uma falta de pagamento, né, há uma quebra unilateral. E o dono do shopping, ele pode, pelo direito de preferência, romper com o contrato, né, e atribuir a uma loja âncora a venda daquele produto ali, daquela loja que não conseguiu adimplir ao seu tempo o pagamento ali daquele aluguel, que na verdade é um aluguel diferenciado, tá certo? Porque existe aí uma divergência doutrinária e jurisprudencial com relação a essa questão de ser um contrato de aluguel e de não ser um contrato de aluguel, esse contrato de shopping center, tá certo? Mas a doutrina é pacífica em admitir, né, que é sim um contrato de aluguel, mas é um contrato de aluguel especial por causa de algumas especificidades, tá certo? Por exemplo, uma especificidade, o lojista, ele todo final de ano, não sei se vocês já perceberam, tem uma promoção, é uma espécie de fundo, sabe? Que o lojista, além de pagar a remuneração pelo espaço, a ocupação daquele espaço, existe esse fundo aí para justamente em épocas de festa, em épocas assim onde as vendas elas estão mais onde as vendas estão mais fracas, colocar promoções, um sorteio de um carro, de um celular. Então esse fundo ele é alimentado pelos lojistas, certo? Como uma forma também de pagamento, né, de pagamento contratual, para que naquele período de escassez, de diminuição das vendas daquele shopping, possa-se ser feito aí um atrativo, para que as pessoas elas venham ao shopping, se interessem em fazer as compras no shopping. Existe também outra diferença nesse contrato de aluguel, que é justamente em épocas de final de ano, quando as vendas aumentam, né, as compras de Natal, as compras de Ano Novo, os shoppings estão mais cheios. Então, o espaço ocupado, ele é remunerado com um montante maior, um pagamento maior. É como se fosse uma bonificação a mais pelo espaço usado, justamente por causa ali, né, dessa relação entre os dois, entre o dono do shopping e o lojista, numa época tão boa, que é o final de ano, né, para as vendas, entendeu? Por isso que é um contrato de aluguel especial, a gente coloca assim. Então, essa alternativa aqui também ela está correta porque é letra de lei. O item 2. O item 2 diz o seguinte: o incorporador administrador, além de ter a obrigação de entregar a loja num ambiente caracterizado comerciais pré-determinado do contrato assinado com o lojista, não pode alterar tais características depois de instalado o shopping. Isto é, durante todo o período de vigência do contrato entre o lojista e o empreendedor. Isso também é letra de lei. Em outras palavras,
Depois do shopping já pré-estabelecido, o lojista que vai ocupar aquele espaço, ele não pode alterar a estrutura, entende? Depois do shopping já instalado, o lojista que vai ocupar aquele espaço, ele não pode mexer na estrutura daquele prédio, enquanto perdurar o quê? A vigência daquele contrato. Isso está expresso em lei, tá certo? O incorporador administrador é o lojista que vai ocupar aquele espaço. Então, durante a vigência do contrato, conforme a letra da lei, ele não poderá mexer na estrutura do prédio, certo? Quando o prédio ele já estiver pré-estabelecido. O contrato, ele não pode arrumar a loja a seu bel prazer, certo? Isso é uma garantia até decorrente do direito de propriedade, né? É uma segurança jurídica, né? Para ambos, principalmente, né, para o proprietário, né, para garantir que aquela relação ali ela vai ser coesa, mantida e transparente, dentro daquelas condições pactuadas e estabelecidas. Entende, gente? Então, essa alternativa aqui também está correta e é conforme a letra da lei, tá certo? Pode-se afirmar que a relação comercial entre o lojista deve ser simbiótica? Sim. A gente está vendo aqui que é uma relação de simbiose. Um depende do outro. Lembra dos exemplos que eu dei a vocês? Existe época de escassez, né, nas vendas daquele shopping, então existe um fundo que é alimentado ali pelos lojistas como forma de ajudar o próprio shopping, né, a manter as portas abertas, a divulgar, fazer uma divulgação melhor a respeito de uma promoção para atrair a clientela, tá certo? Então existe uma relação de simbiose. O que é uma relação de simbiose? A relação simbiótica é uma relação que um ajuda o outro, é uma relação harmônica entre os dois. Então, a existência dos dois é como se dissesse assim, a existência dos dois, né, ela é marcada ali por uma cooperação mútua entre os dois, ok? Então, essa alternativa está correta também. Item 4. A lei de locação não admite a renovação compulsória do contrato de locação de espaços em shopping centers? Gente, admite sim, certo? Principalmente no caso de inadimplemento, como a gente viu lá no item 1. Por falta de pagamento, entendeu? O dono do empreendimento, ele pode romper. Mas se ele está direitinho, pagando as suas remunerações, cooperando de forma simbiótica com o shopping, o contrato ali ele está mantido. Então, ele tem preferência. Digamos que o contrato desse lojista acaba hoje. Então, o dono do shopping ele não pode dar preferência a outra pessoa, não. Ele tem que chamar aquele lojista, dando a preferência para ele, para que ele possa ali renovar ou não o contrato com aquele lojista. Então, ele não pode, ao bel prazer, o dono do empreendimento, alugar para quem ele quer. A preferência é daquele lojista, né, que adimpliu, né, que foi correto, que foi assim cooperador, que honrou com o contrato estabelecido. Então, qual é a alternativa correta? É a D, simplesmente porque existe apenas uma falsa. E a falsa é justamente o item 4, onde diz que não se admite. Então, olha aqui, um termozinho que invalida aqui a alternativa, o termo não. Pelo contrário, admite sim a renovação compulsória, tá certo? É como se fosse um contrato de aluguel. Digamos que você está no imóvel, o contrato é de um ano, aquele contrato completa um ano, então, assim, compulsoriamente, aquele contrato ele é renovado. Se não houver um ajuste naquele contrato entre as partes, automaticamente ele é renovado. Ele pode ser rompido? Pode, no caso de inadimplência, por falta de cumprimento do contrato de forma unilateral. Mas se o contrato ele é cumprido na sua integralidade, o direito de preferência é de quem está ocupando o espaço. O direito de renovação é dele. Então, se admite a renovação compulsória. E não, como diz aqui, não se admite a renovação compulsória, se admite. Porque a preferência, repito, a preferência é de quem ocupa o espaço. Ok, gente? Então, vamos para a última questão, para não ficar muito cansativo para vocês. Tá certo? A gente termina aqui. Estão gostando, gente? Eu estou sendo... Está sendo legal? Estou sendo claro? Tá tranquilo? Ô, Saniele, muito obrigado. Lembrando a você, Saniele, que a aula vai ficar gravada e eu vou postar lá no grupo também de WhatsApp. E é uma grande revisão, né? Como você pode estar vendo,
a respeito dos principais temas, né, da disciplina, contrato de franquia, convenção de arbitragem, títulos de crédito. Eu não abordei todos os títulos de crédito aqui, certo? Mas os principais a gente abordou, mas a ideia é a mesma. Tá entendendo? A ideia é a mesma, embora existam especificidades, né, com relação a outros títulos de crédito, como cheque, como a nota promissória, tá certo? Como a letra de câmbio, mas em regra geral eles funcionam da mesma maneira, ok? E falando do cheque, que é outro tipo de crédito, que é a última questão, é uma questão potencial de prova também, tá certo? Costuma cair demais em concurso e na prova do professor Diego também. Então, com relação ao cheque, é correto afirmar que, primeiro do que tudo, abrindo aqui um parênteses, cheque é um tipo de crédito, é uma ordem de pagamento à vista, certo? Isso não impede que o cheque ele seja programado para determinada data, mas isso aí é combinado entre as partes, certo? Mas o que significa ordem de pagamento à vista? Significa que aquele que emite aquele título, que é o cheque, significa que na conta dele, na conta bancária dele, existem fundos, né? Existem recursos que possam compensar aquele cheque, entendeu? É por isso que é uma ordem de pagamento à vista. Mas nada impede, né, que uma pessoa chegue para outra e diga, olha, gente, olha, meu amigo, eu estou passando esse cheque a você, mas eu estou sem fundos no momento, mas tal data, tal dia, certo? É por isso que a pessoa bota no cheque bom para o dia tal, para que aquela pessoa, naquela data, possa, né, ali, ele sacar aquele cheque. Então, aí é uma combinação, né, de duas partes pactuando, certo? De forma a combinar uma data futura, né, para o saque daquele cheque. Mas, em regra geral, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Letra A, o sacado, que é o banco. Normalmente, eu coloquei aqui banco entre aspas, porque assim, não existe relação só com o banco. Mas normalmente é o banco, né, o responsável na qualidade de sacado pelo pagamento daquele título de crédito, que é o cheque, tá entendendo? Então, o sacado, aí eu botei entre parênteses, banco, responde solidariamente com o emitente pelo pagamento do cheque? Não, por um motivo muito óbvio. O banco, ele não é responsável por não existir fundos, por não existir recursos na conta do cliente. Se fosse assim, todo título de cheque emitido, né, o banco fosse responsável em responder por isso, o banco ele ia falir, né? Porque isso ia dar margem, né, para pessoas desonestas passar cheque sem fundo e toda vez que o cheque fosse ali apresentado no sacado, ele fosse responsável ali em fazer aquele pagamento quando não há fundos para pagar. Entendeu, gente? Então, o sacado ele não responde solidariamente. Quem responde é o devedor. Né? Quem responde é o devedor. Quem responde é aquele que emite o título e não o sacado, que é o banco. Ok? Deu para entender essa parte aí? Tranquilo? Letra B. Obrigado, Saniele. Ao estabelecimento de crédito, é facultado avalizar o cheque contra si sacado. Ao estabelecimento de crédito, é facultado ao avalizar o cheque contra si sacado. Em outras palavras, o estabelecimento de um crédito, de um cheque, é facultado avalizar o cheque contra si sacado? Não. É pela mesma razão da alternativa anterior. O sacado ele não tem responsabilidade solidária, né, pelo aquele título emitido. Entendeu? Então não é uma faculdade dele, é uma obrigação dele verificar se na conta existe saldo. Então, quando a pessoa vai no banco com aquele cheque, né, emitido, por exemplo, por A, B vai ao banco sacar aquele cheque, o caixa lá é obrigado a olhar na conta, né, daquele titular do título de crédito se existe saldo. Se não existir, ele não paga. Aquele cheque ele fica retido, ele fica devolvido para ser resolvido depois. Entendeu? Então não é uma faculdade dele, é uma obrigação. Entendeu? Por isso que a letra B está incorreta. Letra C. O sacado, que é o banco, pode endossar a terceiro o cheque contra si emitido de jeito nenhum. Isso é uma prerrogativa do sacador. Tá certo? É ele que endossa, é ele que transfere a terceiro e não o banco. Por exemplo, o banco agora, como sacado que tem o sacador, que é aquele que emite o título,
o sacado que é o banco e um terceiro. O banco ele vai poder endossar aquele cheque para terceiros de jeito nenhum. É uma questão absurda, né? O sacador, ele transfere o título para terceiro, mas o banco ele não pode endossar e transferir para terceiro, não. O banco ele é ali um sacador inerte. Ele está ali para sacar, desde que haja fundos naquela conta corrente. Se não tiver, ele não paga. E muito menos para transferir para terceiros. Então é uma questão absurda essa alternativa D. E finalizando, gente, o endosso do cheque após o prazo para sua apresentação gera os efeitos de cessão civil de crédito. Aí eu coloquei aqui embaixo uma observação, o que vem a ser cessão civil. Cessão civil, quem transfere o título de crédito só responde pela existência do título, mas não responde pelo seu pagamento. É o caso do banco. O banco ele responde pelo pagamento, mas ele não é responsável, né, que haja fundos ou recursos naquela conta corrente. Então a cessação é isso. Quem transfere o título, que é o sacador, ele responde pela existência do título, certo? Quem vai responder pelo cheque sem fundo é o sacador, é o titular do título, certo? Quando ele emite esse título para outrem, para terceiro, certo? Quem vai cobrar esse terceiro, esse beneficiário, esse tomador, ele vai cobrar do sacador, tá certo? Mas não responde pelo seu pagamento. Por quê? Porque aquele que endossa, por exemplo, o cheque, ele está transferindo, lembra vocês de endosso? O que é um endosso? O endosso é um ato de transferir o título para outro. Digamos que o sacador, Maria, transfira para um terceiro beneficiário, vamos dizer Caio, o título de crédito, que é o cheque, transfere para ele. Caio, por sua vez, endossa o cheque e confia cegamente e transfere aquele título lá, entendeu? Para um terceiro interessado, como forma de pagamento, certo? Digamos que o sacador não paga, o cheque está sem fundo. Então, quem vai responder? Quem vai responder é Caio, porque quem mandou Caio endossar aquele título, entendeu? Para um terceiro beneficiário, entende? Então, assim, cessação civil, quem transfere o título de crédito só responde pela existência do título, mas não responde pelo seu pagamento. Trocando em miúdos, aquele terceiro beneficiário ele vai exigir o pagamento do cheque de quem endossou o cheque para ele. Embora o título, ele continue, a existência do título continue a ser em nome, por exemplo, de Maria. Mas a exigência do pagamento do título vai ser de Caio. Por quê? Porque Caio endossou aquele título para outrem, para terceiro. Deu para entender, gente? Ficou claro? Tudo certinho? Tranquilo? Oh, maravilha! Então, gente, eu encerro por aqui. Agradeço prontamente a Saniele, a Paloma, e a outro colega, eu não sei se tinha 3 pessoas na sala, mas eu quero agradecer muitíssimo a vocês, Saniele, Paloma, e pelo prestígio, pela honra que nos dá de estar presente nessa sala, de prestigiar esse momento. Não é fácil, né? Você tirar uma tarde sua, entendeu? Para prestigiar outro aluno. E isso é muito nobre da parte de vocês. Eu quero agradecer aqui de público, tá certo? E eu vou disponibilizar. Obrigado, Saniele. Muito obrigado. A minha motivação de estar aqui são vocês. É por isso que estou aqui. Porque um dia que eu paguei essa disciplina, outra pessoa, monitor, também me ajudou. E é um ciclo, né? O ciclo do bem. A gente vai transferindo para outras pessoas e, de repente, a corrente ela se amplia e as pessoas elas vão perpassando esse conhecimento para frente. Vocês certamente, não sei o interesse de vocês pela disciplina, também poderão fazer, né, uso também da monitoria para passar esse conhecimento para outras pessoas. É uma troca, né? É uma simbiose, né? É uma troca simbiótica, que, graças a Deus, muito feliz. E eu me sinto muito honrado por isso, viu? Muito, muito, muito obrigado a vocês. E é isso.
Espero ter ajudado. Temos o canal lá do WhatsApp. Qualquer dúvida, pode me procurar qualquer dia, qualquer momento. Se na hora eu não responder, eu visualizo depois, respondo depois. Se eu não souber, eu pergunto ao professor. Eu tenho a humildade de perguntar ao professor também. E eu transfiro para vocês uma informação fidedigna e que possa acrescer no conhecimento de vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo. E me coloco à disposição sempre que vocês precisarem de mim. Tá bom, minhas amigas? Tá bom, meus amigos? Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser. Obrigado.